Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que sim. Dia 27/7, quarta-feira, um dia de decisão muito importante, decisão do Fed sobre a taxa de juros. E hoje o objetivo do vídeo é a gente estar analisando, no caso fazendo os ajustes das nossas marcações feitas no dia 25, na segunda-feira. Está ajustando os preços de resistência indicados pelas médias móveis, certo? Conforme o gráfico anda, as médias móveis se movimentam, então a gente tem que fazer o ajuste dos preços de resistência de acordo com a média e vamos estar verificando aí também as regiões mais importantes para estar buscando uma oportunidade de entrada nos papéis de acordo com a decisão do Fed, que vai ser, enfim, vai ser divulgada sobre a taxa de juros, certo? Então, hoje é um dia de bastante volatilidade. Não é todo mundo que tem a capacidade de operar no momento desse, mas vamos estar aqui compartilhando com vocês as melhores oportunidades, certo? Os melhores pontos para estar buscando abertura de ordens. Vou estar compartilhando aqui minha tela com vocês, tela compartilhada. Vamos iniciar nossos ajustes de acordo com o nosso início de marcação, que é no preço mensal. Como a gente sabe, o preço mensal ele demora muito a movimentar as médias, mas podemos observar que a média de 9 do mensal que foi marcada aqui, ela já movimentou um pouco para baixo. Então vamos estar fazendo um ajuste, pegando a média mensal e ajustando para baixo. Ajuste feito. Como essa resistência aqui abaixo é referente à formação de um fundo, então ela não movimenta, deixamos aqui, ajustamos já a linha do mensal, vamos para o semanal. No semanal vocês conseguem observar que o fundo ainda é o mesmo, a média de 9 está um pouco mais para cima, eu trouxe aqui para baixo, certo? O preço de resistência. Média de 20 inferior, normal, média de 20, ok, média de 20 superior, ok, média de 200, ok. Vamos agora para o time frame diário. Time frame diário, vocês podem ver linha de resistência referente ao topo, linha de resistência referente ao fundo, e aqui nós tínhamos essa linha de resistência azul que indicava onde a média de 20 superior se encontrava, que era aqui. Agora ela já desceu, já está um pouco mais abaixo. Vamos pegar ela e fazer o ajuste. Colocamos a média de 20 superior aqui embaixo, a linha de resistência. Ajuste feito. Se vocês observarem no vídeo do dia 25, eu informei que o euro-USD teria uma dificuldade de passar aqui nesse momento por uma possível alta do dólar, e foi o que aconteceu. O dia de ontem foi de queda. Tivemos uma venda aqui, certo? No diário, provavelmente o preço venha buscar o último fundo do diário, porém após o fechamento do candle do dia de ontem, ele vem buscar a média de 9, e acredito que depois de buscar a média de 9, pode ser que venha buscar de 20 para depois estar buscando o fundo do diário. Fizemos os ajustes aí das médias do diário, vamos para o H4, time frame H4, temos aqui o fundo que não se movimenta, temos o topo que não se movimenta, e aqui tínhamos uma média de 20 que era sinalizada por essa linha verde, porém como ela já desceu, vamos estar trazendo-a para o lugar correto, sinalizando aqui a média de 20 superior, a média de 20 normal, certo? E podemos observar também que a média de 200 estava aqui em cima antes, não está mais, já desceu. Vamos pegar a linha de indicação de preço de resistência no H4 e trazer para a média de 20, preços ajustados no euro-USD. Vamos fazer a mesma coisa para o GBP-USD gráfico mensal. Não temos aqui mudanças no gráfico mensal referente a este fundo. Temos aqui referente à média de 9, vocês podem ver que a média de 9 estava um pouco mais para cima e agora já desceu. Vou estar ajustando o preço da média de 9 no mensal, da média de 20 está ok, certo? Analisado o mensal, vamos para o semanal. Semanal nós temos no GBP-USD
a formação deste preço de fundo, que não movimenta. Temos a formação, no caso, a indicação de um preço de resistência pela média de 9, ok, tá certo. Média de 20 também, ok. Média de 20 comum, na verdade as três médias de 20 estão indicando o preço correto de resistência. Vamos então para o diário. Dentro do diário, conseguimos observar o preço de fechamento de fundo. Tínhamos aqui a média de 20 antes um pouco mais acima, certo? No caso, ontem o preço ainda fechou abaixo do preço da média de 20, confirmando a força da média de 20 superior. Porém, hoje ainda está tentando romper, mas a média de 20 ainda se encontra aqui, ainda é uma resistência forte, certo? Então temos aqui a média de 20 sinalizada. Poderíamos estar sinalizando a média de 20 inferior para buscar uma compra, certo? GBP/USD aí ajustado para vocês. Vamos no time frame diário, vamos para o H4. Dentro do H4 no GBP/USD temos aqui a indicação desse preço de fechamento de fundo, não se movimenta, então permanece a mesma linha. Tínhamos aqui a média de 200 um pouco mais acima, indicado por essa linha, porém ela já andou, então vamos pegar e trazer ela para o preço atual. Podemos ver que o GBP/USD veio testar a média e já recolheu, certo? Indicando aqui um preço realmente forte de resistência. Além desses, tínhamos essas duas linhas, verde indicando a média de 20 e essa indicando a média de 20 inferior. Já que subiram, vamos estar ajustando novamente. Preço de resistência correto na média de 20, preço de resistência correto na média de 20 inferior. Além disso, temos um topo aqui também, certo? Mas eu não vou marcar porque está próximo da média de 200, então eu vou ficar com a média de 200. Já observamos aí o GBP retornando. Então, GBP reajustado no H4, que é o time frame de execução. Vamos para o Shao. O Shao dentro do mensal, Shao USD Euro, ainda permanece as mesmas resistências, média de 20, média de 20 superior e este fundo aqui. Vamos para o semanal. Dentro do semanal, podemos observar esta linha de resistência do semanal indicando este fundo anterior. Temos aqui a linha de resistência que indica a média de 200. Temos aqui a linha de resistência que indicava a média de 9. Porém, como vocês podem observar, a média de 9 já desceu um pouco. Ela se encontrava aqui antes, já deu uma leve caída. Vamos estar ajustando o preço da média de 9. Média de 20 inferior, ok. Média de 20 normal, ok. Média de 20 superior, vemos que ela deu uma andada, se encontrava aqui antes, já abaixou um pouco e está coincidindo com a média do mensal, no caso o preço de importante de resistência no mensal, que é essa linha azul escuro. E no semanal é isso, dentro do Shao USD, resistências de médias reajustadas. Vamos para o diário. Dentro do diário temos o fundo, que não muda, permanece o mesmo. Além disso, temos a média de 20, que vocês podem ver que veio cair um pouco. Vamos reajustar, preço reajustado. A média de 20 superior está aqui, preço reajustado. Na verdade, essa linha é daqui, essa linha azul é da média de 20 e essa linha é da média de 20 superior. Então, preços de resistências reajustados no diário. Vamos para o H4. Dentro do H4 temos fundo no Shao USD, ok?
não movimenta porque é uma região de fundo, o preço de resistência é marcado por um fundo, então não temos que reajustar. Vamos reajustar essas duas linhas de resistência do H4. No caso, antes ela indicava a média de 20 e a média de 20 inferior. Podemos observar que já subiram, então vamos estar fazendo esse ajuste. Ajustado, média de 20 inferior ajustada. Poderíamos ajustar, colocar a média de 20 ou a linha de resistência do H4 neste topo também. E é isso, o Shell SD se encontra numa região um pouco chata, que é entre a média de 20 e a média de 20 inferior. Vocês podem observar que nas 4 horas passadas ele até chegou a romper a média de 20, mas não fechou acima, segurou. Da mesma forma, nessas 4 horas, tentou ir, não foi, e está continuando seu movimento de queda. Podemos observar aqui que o Shell indicou uma venda no fechamento desse candle abaixo da média de 20, e, como vocês sabem, a partir do momento que o preço cruza a média de 20 superior ou a média de 20 inferior, se cruza a média de 20 superior, temos o início de uma tendência de alta, como por exemplo aqui, compra, lá em cima, tivemos uma venda, vamos buscar níveis mais baixos, porém, às vezes, isso é normal, quando fazemos a venda a partir do fechamento da média de 20 inferior, o preço tende a retornar ou para a média de 20 ou para a média de 20 superior, para estarmos procurando venda, certo? No caso aqui já poderíamos ter feito uma venda, mas o preço ainda pode estar vindo buscar essa outra média de 20 superior antes de cair. Shell SD analisado para vocês. Vamos agora para o SDCAD. O SDCAD segurando no mensal ainda. Vocês podem ver segurando na média de 20 do mensal. Possa ser que o preço não consiga, até porque, no caso, o preço não consiga fechar abaixo dessa linha, até porque, de acordo com o mensal, estamos no movimento de alta ainda. Tivemos essa compra no mensal no mês anterior, o preço vai. Tivemos essa compra no mês anterior, o preço foi, retornou até a média de 20 superior, provavelmente vai continuar a subir novamente, certo? Essas são as médias de 20, não tiveram muitas movimentações, vou fazer esse pequeno ajuste na média de 20. Temos aqui agora o semanal, vou dar um zoom aqui no semanal. Dentro do semanal, como já falado, tínhamos aqui a média de 200 segurou tudo. Ainda temos aqui as médias, no caso das linhas de preço de resistência, sinalizadas corretamente, em cima da média de 20, em cima da média de 20 inferior. Temos aqui esse preço de resistência no final da nuvem de Ichimoku e temos esse preço de resistência no fundo de algumas várias semanas atrás, certo? Deixa eu voltar no mensal, ajustar essa aqui. No semanal também aqui este fundo. E é isso, semanal ajustado para vocês. Vamos estar analisando o diário. Dentro do diário temos aqui alguns ajustes para fazer. Preços de resistência de fundo não se movimentam, então eles permanecem os mesmos. Apenas aqui da média de 200, certo? Vamos estar ajustando ela, subindo ela novamente. Além disso, temos aqui ajustes para fazer na média de 20 superior. Na verdade, ainda se encontra na indicação da média de 20, então ok. O topo aqui está ok também, não se movimenta porque é um preço de fechamento. Na média de 20 normal, tivemos já uma pequena queda da média de 20, então vou estar trazendo a indicação do preço de resistência para o lugar correto, que é em cima da média. Então tá aí para vocês. O SDCAD analisado no diário. Vamos agora para o H4. Dentro do H4 tínhamos aqui a marcação da média de 200, certo? Que estava antes aqui, já subiu. Então vamos estar trazendo
a indicação do preço de resistência para o lugar correto, aqui na média de 200. Poderíamos sinalizar esse topo aqui também, certo? No H4. Além disso, tínhamos aqui a média de 20. Tínhamos, na verdade, a média de 20 inferior e superior indicadas aqui em cima. Porém, como você consegue observar, elas já movimentaram, já estão em outras regiões, então vamos fazer esse ajuste. Média de 20 inferior sinalizada aqui, ok? Média de 20 inferior já se movimentou, vou estar colocando o preço de resistência no lugar correto. Média de 20 comum normal já desceu também, vou estar ajustando. Média de 20 superior aqui também vou estar ajustando. Como vocês podem ver, ontem o preço, como falado, se rompesse na verdade, essa linha é indicada deste fundo, se o preço viesse a romper essa resistência antiga, talvez teríamos a venda, foi o que aconteceu. O candle fechou abaixo da média de 20 inferior, fechou abaixo da resistência desse fechamento aqui, deste fundo. Então, vendinha, conseguiríamos ter pego aqui, certo? Este movimento. Vamos observar mais uma vez que o preço, após romper a média de 20 inferior, vem, retorna para onde? Para a média de 20 superior, e depois de retornar na média de 20 superior, temos o que? Outro movimento de queda, certo? Então, vocês conseguem analisar aí o quão assertivas são as médias de 20 e a indicação do preço de resistência de cada. O SDK analisado para vocês, vamos para o SDJPY mensal. As resistências do mensal ainda permanecem as mesmas, média de 9, ok? Este último topo rompido e o preço de fechamento do mês anterior, que é este aqui do mês passado, sinalizado, não movimenta, então a linha permanece no mesmo lugar. Vamos para o semanal. Dentro do semanal temos essa indicação do preço de topo. Da média de 9, podemos observar que ela já subiu um pouco mais. Vamos estar fazendo um ajuste, ajustada a média de 9. Média de 20, vamos ajustar. Média de 20 inferior, vamos ajustar. Ajustes feitos no semanal, vamos para o diário. Dentro do diário temos este topo no SDJPY, não movimenta. Temos aqui as médias de 20. Podem observar que a média de 20 antes estava aqui abaixo, já subiu um pouco. Vamos estar ajustando o preço de resistência. Média de 20 já movimentou um pouco, subiu um pouco mais. Vamos estar ajustando. Olha que lindo o STJPY formando uma estrela, né? No caso, indicando aí realmente a forte resistência que temos no preço da média de 20 aqui. Como já mostrado para vocês, preço fechou no diário ou em qualquer time frame gráfico, fechou abaixo da média de 20 inferior, venda, poderíamos fazer a venda aqui, porém normalmente o preço retorna ou para a média de 20 ou para a média de 20 superior. Então podemos observar aqui que o preço veio, deixa eu ajustar aqui, fechamento venda, você poderia vender aqui ou aguardar um retorno na média de 20, retorno à média de 20, venda, o preço não conseguiu superar ainda, no dia de hoje já foi, mas ainda não fechou, ainda está segurando abaixo da média de 20, então time frame diário ajustado, vamos para o H4, dentro do H4 temos preço de topo não movimenta, fica o mesmo, preço da média de 200 já subiu, certo? Estava aqui, já subiu, vamos ajustar, ajuste feito no preço de 200. Tínhamos aqui também essa análise com as médias de 200, olha onde as médias de 20 estavam, certo? Já se movimentaram, essas três linhas estão abaixo, então vou fazer o ajuste da média de 20 inferior, ajuste da média de 20 normal
e ajuste da média de 20 superior, que está coincidindo com a média de 20 do diário. Ajustes feitos no H4, todos os nossos papéis ajustados até o H4. Então vamos estar aqui analisando melhores oportunidades de compra e venda dentro de cada papel de maneira breve. Euro-USD, caso o dólar venha a subir, eu buscaria compras no Euro-USD aqui embaixo, até porque isso vai depender da decisão do Fed, certo? É um movimento, é um dia de grande volatilidade, então indico que não tem tanta experiência não está operando, mas eu acredito de longo prazo que o dólar deve recuar, porém o Fed pode definir uma taxa de juros ainda não tão pesada. Por conta disso, o dólar continuar a sua subida até o final da semana que vem, testando o último topo. Não sei por onde vocês acompanham o dólar, eu tenho a minha forma. Acredito que o dólar vai buscar o último topo deixado. Então, como eu acredito que o dólar suba daqui até sexta-feira, eu buscaria o Euro-USD, esperaria o Euro-USD chegar até aqui embaixo, nessas resistências, para procurar um sinal de compra, sendo esse sinal as entradas feitas por toque no preço ou formação de candlestick, sejam elas 1, 2, 3 de compra ou traps ou inside bars, ok? Compras nessas resistências no Euro-USD e venda, eu procuraria por venda aqui nessa indicação da média de 9 do semanal, certo? E também na indicação da média de 200 do H4. Então, vou colocar aqui para vocês as setas. Seta para cima, sinal de compra, compraria aqui embaixo. Inserir, seta para baixo, sinal de venda, procuraria por vendas aqui. Euro-USD está na mão. GBP-USD, quase mesma semelhança com o Euro-USD. Caso o dólar venha a subir, procuraria por regiões de compra, provavelmente no último fundo do semanal, que é este fundo aqui do semanal, certo? Então, caso o dólar venha a subir, aguardaria a queda, procuraria por uma venda após o fechamento abaixo da média de 20, mas compra mesmo no GBP-USD nessa região das 3 médias aqui abaixo, procuraria por compra, e venda, eu procuraria por venda mais uma vez na média de 9 do semanal, que está coincidindo com a média, com um preço de resistência do mensal importante, certo? Então, GBP-USD, compras aqui embaixo e vendas lá na média de 9 do semanal aqui. Esse é o GBP-USD para vocês. XAU-USD, eu procuraria, caso o dólar continue a subir, por compra nessa região aqui de fundo do semanal e de fundo do diário e de fundo também da H4. Então procuraria por compra nessa região. A priori entraria na última resistência para estar mais bem posicionado, certo? Então compras nessa região, vendas no XAU-USD, eu procuraria por vendas no XAU-USD nessa região da média de 20 superior do diário, que está aqui essa linha, certo? Então, vendas nessas regiões. XAU-USD analisado, vamos para o SDCAD. O SDCAD, temos, caso o dólar volte a cair, caso o dólar caia, procuraria por compras ou na média de 20 do semanal ou na média de 20 inferior do semanal, certo?
Então, estão aqui essas duas médias de 20 do semanal. Procuraria por compra na última média de 20, é inferior, ou aqui, certo? Aí você vai ter que decidir o seu tipo de entrada, se é por preço, se é formação de candlestick, mas entraria comprado no SDK nessas regiões mais abaixo, certo? Ou caso ele faça um candle de alta e feche acima da média de 20 superior, e vendas no SDK procuraria por vendas na média de 20 do diário superior, que é esta linha aqui, ou na média de 200 novamente do semanal, ok? Então, vendas aqui, vendas na média de 200 do semanal, compras, eu compraria de forma mais tranquila aqui embaixo, certo? Como já foi sinalizado para vocês. Observem que o preço do SDK está segurando na média de 20 superior do mensal. Vai depender do dólar, mas está aí analisado para vocês o SDK, o STJPY. Caso podemos observar que no H4 ele já sinalizou uma compra aqui, procuraria por compras no USDJPY na média de 200, certo? No caso, procuraria por compras no SDJPY nessa região da média de 20 inferior no diário e da média de 200 no H4. Então, eu inseri aqui a setinha indicando compra nessa região. Poderia também estar buscando compra na média no preço de resistência do mensal e venda no STJPY. Eu buscaria no toque do preço ou na formação dos candlesticks da média de 20 superior do diário. Então, vendas no STJPY aqui, certo? Então tá aí para vocês: EURUSD, GBPUSD, XAUSD, USDCAD e o SDJPY analisados, reajustados, indicados as melhores oportunidades que eu acredito dentro do dia de hoje e de acordo com a movimentação do dólar após o anúncio do Fed. Ok, pessoal? É isso. Espero que tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou ter uma prazer de responder e esclarecer para vocês. Tomem bastante cuidado. Dia de Fed é um dia complicado, apesar de a gente ter muita volatilidade, a gente gosta de volatilidade. É um momento que o gráfico fica meio doido, então quem tem essa experiência já acompanhando o noticiário de Fed sabe. Não é impossível operar, mas tem que ter já realmente alguma experiência, porque caso contrário você pode estar tomando um prejuzinho aí hoje, ok? É tudo, um forte abraço para vocês, se inscrevam no canal e vamos que vamos. Valeu!